Retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, eu sou o Daiko, eu sou monge zen budista já há 15 anos e eu estou aqui todos os dias para compartilhar com vocês um pouquinho da tradição do Zen. Zen, que é uma palavra japonesa que quer dizer meditação, um estado refinado de concentração. E também para ensinar vocês a meditar, então todos os programas vai ter uma pequena aula de meditação no final para instigar vocês nessa ciência milenar de olhar para a própria mente, de parar um pouco, sair do piloto automático e virar o olhar, virar a percepção para si mesmo, para dentro. Então essa tradição budista começa na Índia 2.600 anos atrás, com o príncipe Siddhartha, que vira um monge renunciante. Ele sai da vida do castelo para praticar práticas meditativas, para olhar para si mesmo, até que eventualmente ele acessa a essência da vida, da mente, dentro de si mesmo. Ele percebe que ele e a realidade são uma coisa só, não estão separados. E a partir disso, sua percepção, sua consciência muda. E ele começa a cuidar de tudo que existe. A partir dessa percepção de que tudo que existe faz uma só vida, um só corpo, um só ser, que está sempre mexendo, está sempre em transformação, nada é fixo, nada é permanente, mas que estamos o tempo inteiro em inter-relação com tudo que existe. Então, cada coisa que a gente faz, que a gente fala, cada gesto que a gente tem, cada pensamento que a gente emite, deixa uma marca na realidade. E essa marca é chamada na Índia de karma, né? Karma quer dizer uma ação que deixa marcas, que vai gerar efeitos e que eventualmente eu vou ter que arcar com as consequências, com os efeitos das minhas ações que eu mesmo criei. Então, a pessoa que desperta, que acorda, quer dizer Buda, quer dizer aquele que acordou, ou aquela que acordou, né? O ensinamento budista é unissex, mas a pessoa que acorda, ela passa a viver de outra forma. E conforme a gente vai se aprofundando na prática e começa a criar boas condições para nós mesmos, a gente começa a acessar isso que Buda chama de Nirvana. Nirvana, que não é só o nome da banda do Kurt Cobain, mas ele queria um nome agradável que remetesse a uma coisa boa. E Nirvana é esse sentimento melhor que a gente pode acessar na vida humana. Então essa tradição começa há quase 3.000 anos, depois vai para a China, vai para o Japão e só no século passado chega até nós. E aqui na América Latina começou a imigração. Os primeiros monges japoneses, monges zen, chegaram há 120 anos no Peru, numa cidade que chama San Vicente de Cañete, e agora está sendo celebrado esse aniversário de 120 anos da imigração, da chegada do Zen budismo na América Latina, e 5 anos depois, esses monges, os primeiros representantes do Zen oficiais, chegaram no Brasil. Então, uma coisa que aqui tem 115 anos é pouquinho, né? Uma tradição de quase 3.000 anos. E esse final de semana a gente celebrou aqui na Liberdade, no Templo Bushinji, que fica na Rua São Joaquim, a nossa sede administrativa. A gente celebrou o memorial de 700 anos do nosso cofundador, que se chamou Keizan Zenji, que viveu no Japão há 700 anos atrás. Então, a nossa escola Soto, ela tem 2 fundadores principais. O primeiro foi Eihei Dogen, que viveu no Japão em 1200 a 1253, e foi ele que viajou para a China, e na China ele aprendeu essa prática intensiva, mais focada, mais intensa, mais severa e mais longa de meditação, que era alguma coisa que vem desde a época de Buda, mas que no desenvolvimento da tradição e conforme seus discípulos foram se espalhando pela Ásia, nem todos tinham essa ênfase, esse foco na meditação. Então, Dogen Zenji ele aprendeu isso na China, práticas severas, intensas, muitos dias, muitas horas de meditação, e levou isso para o Japão, fundando isso que hoje em dia é conhecido como a escola Sotoshu, que é essa escola do Zen budismo, a escola especializada em meditação. E cerca de 100 anos depois da morte de Dogen Zenji, teve esse segundo fundador, que foi mestre Keizan, que difundiu os ensinamentos pelo Japão. Então, Dogen Zenji ele criou mosteiros com práticas muito intensas de meditação, mas que era muito restrito, como se fosse para uma elite espiritual que tivesse condições de praticar daquela forma, que para nós hoje seria considerado extremamente austera e severa. E Keizan Zenji ele popularizou um pouco isso, abriu principalmente nos meios rurais do Japão e começou a incorporar elementos da cultura, fazer cerimônias como casamentos e funerais,
para popularizar um pouco esse formato Soto-Zen, que até então era muito restrito. Então o mestre Dogen, que foi para a China e instaurou isso no Japão, é considerado o pai da nossa escola, o pai da Soto-Zen, o mestre Eihei Dogen, e o mestre Keizan, que é esse segundo, cujo memorial de 700 anos a gente fez esse final de semana, é considerado a mãe da Soto-Zen. Então é legal que o maior dia é o mês das mães e a gente teve a oportunidade de celebrar o memorial do mestre que é considerado a mãe da nossa escola. E por que ele é considerado a mãe da nossa escola? Porque isso, primeira coisa é isso, que ele difundiu os ensinamentos mais amplamente pela cultura do Japão. E depois tem a história que o fez tornar-se monge, que a sua mãe não podia engravidar e um dia seu marido acha uma estátua de Kannon Bodhisattva. Kannon Bodhisattva é o Bodhisattva da compaixão. Não é nem homem nem mulher, mas ele acaba assumindo uma forma mais feminina. Como todas as grandes religiões vão ter esse arquétipo da grande mãe, né? Essa figura que acolhe, que dá colo, que compreende, que perdoa, a quem a gente pode recorrer para chorar, para pedir, para desabafar. Então todas as tradições religiosas têm essa figura dessa grande mãe. Temos Maria, a mãe de Jesus, né? Temos em no Egito, na Índia, sempre tem essa figura da grande mãe, da grande compaixão. Então na Índia, no budismo, era chamado de Avalokitesvara, na China é chamado de Kuan Yin e no Japão é chamado de Kannon. E é uma representação feminina, algumas pessoas dizem, é o Buda mulher, mas não é exatamente isso, é uma representação desse aspecto da compaixão. A compaixão que não é só ter dó das pessoas, não é bem isso, mas é de sentir junto, paixão nesse sentido de sentir e de estar junto. Então a nossa sensibilidade, a nossa empatia, que é de ser capaz de reconhecer uns aos outros, nós somos todos seres humanos e temos uma mente semelhante, então poder reconhecer e sentir junto das outras pessoas, a alegria delas, a dor delas, ser capaz de sentir e compreender, e assim a nossa atitude vai ser adequada com as necessidades espirituais verdadeiras de cada pessoa. Então tinha esse casal lá no Japão, 700 anos atrás, a mãe não podia engravidar e um dia seu marido acha uma imagenzinha de Kannon Bodhisattva, desse ser da compaixão. Kannon quer dizer, é como o nome da câmera, Canon, né? Aliás, o dono da marca, ele era devoto dessa figura de Kannon. E Kan quer dizer visão, quer dizer ver, e On quer dizer os sons. Então, quer dizer, o próprio nome já traz uma característica um pouco mágica, que é aquela pessoa capaz de ver os sons, não só no sentido astral, multidimensional, mas é capaz de ver as necessidades, os lamentos, o que cada pessoa precisa de forma verdadeira, acolher no seu coração e agir para fazer o bem. E aí essa mãe faz uma pequena capela para essa imagem que seu marido achou, e todos os dias ela vai rezar lá pedindo as bênçãos de ser mãe, de ter um bebezinho, de ter um filhinho, porque ela não conseguia engravidar. Então ela vai lá todos os dias pedir para Kannon Bodhisattva para engravidar. E eventualmente ela engravida e tem seu filho. E quando seu filho tinha 8 anos de idade, ele escuta falar de budismo e fala, quero ir para o mosteiro, quero ir para o mosteiro, quero ir para o mosteiro. Mas a família não tinha como, porque era uma criança pequena e que provavelmente deveria ficar em casa para assumir as funções da sua família, né? Ser o sucessor do seu pai, ele era filho único. Mas o menino de 8 anos de idade queria tanto ser monge, que ele fez uma greve de fome. Uma criança de 8 anos de idade fazendo uma greve de fome porque queria ser monge, até que não teve como, o pai falou, não, leve então o menino para o mosteiro. E a mãe levou o filho único para o mosteiro. E ela deixa lá o menino sob os cuidados do abade, que põe ele do lado para cuidar, né, porque era uma criança. E essa foi a última vez que ele viu sua mãe. E depois ele vai passar a vida inteira sendo dedicado à carreira monástica. Até então estava no mosteiro de Eiheiji, no Japão, e depois ele funda o mosteiro de Sojiji, que até hoje são as 2 sedes administrativas. Então a nossa escola é como se tivesse 2 Vaticanos, tem 2 ordens, tem 2 mosteiros sede que administram. E os abades de cada mosteiro se alternam a cada 2 anos na função de líder geral. Então é como se a gente tivesse 2 fundadores, uma mãe e um pai. E
Depois Keizan Zenji, ele vai viver nesse mosteiro e vai ser alguém muito bravo, muito rígido. Ele desde criança quis ser um monge, então ele tinha uma dedicação e uma vocação e um comprometimento com a prática que nem todos lá tinham. Então, quando isso acontece, às vezes com pessoas que são muito inteligentes, acaba criando uma disparidade com as pessoas e esses praticantes podem se tornar muito bravos e muito exigentes com as pessoas que não praticam igual ele. E naquela época podia bater nos mosteiros, batiam nos meninos que não praticavam direito, eles apanhavam com uma vara de madeira que chamava kiyosako. E uma vez ele pegou essa vara de madeira e foi bater nos meninos que estavam aprontando. E na hora que ele pegou esse bastão, ele teve uma visão desse ser iluminado, que é Kanon, né? Desse ser da compaixão, misturado um pouco com o rosto de sua mãe. E de novo essa compaixão que é sempre maternal. E nessa visão, a sua mãe, que se tornou esse ser iluminado, disse: não exija que os outros sejam como você. Não espere que os outros deem algo que eles não podem dar. Ao contrário disso, acolha cada pessoa no seu coração, da maneira que elas são, no estado evolutivo, espiritual que elas estão hoje. Então, para de ficar discriminando, de exigir o que as pessoas não podem dar. Mas como é que eu abro o meu coração para acolher, como essa grande mãe, todos os seres, independente do que eu gostaria, ou deles estarem fazendo o que eu concordo ou não concordo, mas como é que a gente faz essa virada de percepção de coração e desenvolve essa mente que é capaz de acolher incondicionalmente cada pessoa que a gente encontra, sem querer que fossem diferentes, sem projetar as nossas expectativas, os nossos julgamentos, mas sabendo reconhecer que cada pessoa que passa pelo nosso caminho é um ser sagrado, iluminado, às vezes mostrando para a gente o que a gente tem que fazer, e às vezes mostrando o que a gente não deve fazer. Mas todos são dignos do nosso respeito, da nossa consideração e do nosso amor. Pessoal, vou mostrar para vocês esse livro, é uma joia, acabou de sair, acabou de ser publicado, é da Monja Coen, que alguns de vocês conhecem, ela é a minha professora, chama Que Sementes Você Está Regando. É um livro que ela escreveu depois de 40 anos de prática monástica, 40 anos em inúmeros templos, estudando, praticando e ensinando inúmeras pessoas, então condensando essa sabedoria. E aqui ela fala que na nossa vida a gente tem inúmeras sementes de amor, de tristeza, de alegria, de compaixão, de raiva. E essas sementes, dependendo daquilo que a gente for regar, do que a gente estimular com as nossas ações e pensamentos, é aquilo que vai florescer na nossa vida. Então essa reflexão, que sementes você está regando? São sementes do bem? E além disso, eu queria chamar vocês para enviarem suas perguntas que eu vou estar respondendo aqui de qualquer assunto, de budismo, de meditação, de mente, da vida. Então vocês podem enviar aqui no endereço no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo e ao longo das próximas semanas a gente vai selecionar as perguntas e eu vou estar respondendo no ar. Pessoal, então agora maio, mês das mães, estou aqui contando sobre o cofundador da nossa ordem, que é Keizan Zenji, considerada a mãe da nossa escola. E quem é a mãe de todos os Budas que a gente fala é Prajna. Prajna quer dizer sabedoria, sabedoria iluminada. Essa sabedoria de ver a realidade com clareza, de compreender a si mesmo com clareza. E quando a gente compreende a nós mesmos, a gente entende um pouco mais os outros, porque nós somos semelhantes, todos temos uma mente humana. E como a própria psicanálise vai desenvolver depois essas teorias de inconsciente coletivo, mas nossas mentes se intercomunicam, se interpenetram. Então todos são esse ser sagrado, todos estamos nessa rede divina de vida. Então a mãe de todos os Budas, a mãe das pessoas iluminadas, a mãe das pessoas que despertam, é essa sabedoria, é Prajna. Prajna não é só a sabedoria que a gente adquire com o tempo, mas é uma sabedoria que podemos chamar transcendente, uma sabedoria espiritual, uma sabedoria de saber acessar em si mesmo, dentro da própria mente, esses estados de consciência mais profundos, onde a gente se percebe interconectado com todo o universo e o nosso eu individual desaparece. Mas não é que ele deixa de existir, ele se amplia para uma coisa muito maior. E a nossa sensação de eu mesmo
fica muito pequena, dentro, como se fosse um grão de areia dentro do oceano, desse oceano que é a natureza Buda, natureza iluminada. Então essa é a base da nossa prática, é desenvolver essa sabedoria aliada com a meditação e com uma conduta correta vai fazer a gente acessando isso que as tradições antigas vão chamar de iluminação espiritual, de Satori, de o grande despertar da mente Bodai, a mente iluminada. E como esse é o mês das mães, vou lembrar aqui que a gente acabou de despedir da Rita Lee, né? E fiquei pensando na música dela, Mamãe Natureza, que a Mamãe Natureza toma conta da gente, né? Só que a Mamãe Natureza não dá sobremesa. Então, quer dizer, a gente tem que fazer a nossa parte, e acho que a melhor coisa que a gente pode fazer como reconhecimento às nossas mães, aos nossos pais, a essa ancestralidade que permitiu que a gente chegasse até aqui, é nos tornarmos pessoas corretas, pessoas inteiras, pessoas autônomas, pessoas que não precisam ficar pedindo sobremesa e pessoas capazes de compreender a si mesmos em profundidade, saber o que a gente está fazendo na vida, definir propósitos, definir princípios e ir nessa direção. Então, nesse Dia das Mães, que a gente possa ter esse reconhecimento, ter esse carinho, esse senso de gratidão. Nem sempre os relacionamentos são fáceis, mas ainda assim é importante que se busque uma compreensão, um perdão. Sabe que Buda só ordenava seus discípulos se os pais concordassem, porque ele sabia que era uma relação tão íntima, tão profunda. Os pais são o nosso DNA, né? Eles estão em nós. Então, se a gente não conseguir estar em paz com eles, é muito difícil que a gente esteja em paz conosco mesmos. Mesmo que haja conflitos, que haja problemas, isso tem que ser trabalhado, tem que ser pacificado para a gente viver uma vida mais feliz, mais em paz. E eu aproveito para dizer para minha mãe que eu a amo muito. Muito obrigado, mãe. Ela chama Olga, ela sempre assiste o programa. E essa mensagem que eu dou para vocês também, digam para suas mães que vocês a amam, não tenham medo de abraçar, de falar palavras carinhosas, palavras gentis. Essa é uma das doações que a gente pode fazer, a perfeição da paramita, que chama, né, da doação. Então não é só dar coisas, dar presentes, fazer ofertas também, mas a gente pode doar e oferecer palavras gentis, palavras de carinho, de ternura, de agradecimento, reconhecer o tanto que foi feito para a gente chegar até aqui, né? Desde bebezinho que foi criado, educado, alimentado, aquecido, nutrido, foi levado ao médico, né? Então houve muito trabalho para que cada um de nós estivesse aqui e que a gente possa reconhecer isso. E esses presentes a gente pode dar a qualquer momento, palavras carinhosas, a nossa presença está inteiro quando for falar com qualquer pessoa, que a gente olhe nos olhos e seja a única coisa que a gente esteja fazendo. Esse é um grande presente que a gente pode dar para alguém, a nossa presença verdadeira. Ou seja, eu estou lá completamente aberto, disponível para você, para a pessoa que está na minha frente, não importa quem seja. E nesse Dia das Mães que a gente possa oferecer a nossa presença inteira, nem que seja por telefone, mas que a gente possa mostrar que eu estou aqui, eu estou presente, eu reconheço esse link, esse elo que é eterno, que não dá para desfazer. E dizem até alguns, principalmente as pessoas espíritas, vão falar que a gente escolhe os nossos pais, né? Então é muito importante manter essa harmonia. E também outra coisa que a gente dá no budismo, que é considerado o maior presente de todos esses tem o maior, que é o não medo. Então, o não medo é a melhor coisa que a gente pode oferecer a alguém. Ensinar uma pessoa a viver sem medo, viver sem obstáculo, viver sem insegurança e também não dar preocupação, não deixar a pessoa assustada, inquieta. Então, são coisas que não custam nada para a gente, que são de graça. O não medo, a nossa plena presença, a nossa plena atenção, a nossa inteireza e palavras de amor, que em japonês é aigo. Então, que a gente possa, não só com as nossas mães de carne, mães biológicas, mas diante dessa grande Mãe Terra, da grande Mãe Universal, dessa grande compaixão que acolhe que todos os seres, que interpenetra tudo que existe, que a gente possa estar em paz, em íntima relação e comunhão.
Pessoal, então agora vamos começar a nossa prática de Zazen, de meditação de hoje. Então lembrando que Za quer dizer sentar. Então a primeira coisa que a gente faz para meditar é sentar. Não é recomendado que as pessoas estejam em pé nem deitadas, porque deitado a gente pode não só dormir, mas começar a divagar muito, entrar em viagem na maionese, e não é bem o que a gente quer fazer. A gente quer ficar com o pé no chão, quer ficar presente na realidade. Não com os pés físicos no chão, porque geralmente a gente cruza as pernas, mas com o pé no chão no sentido de eu estou presente no que está acontecendo, no que é como é, não nas minhas divagações emocionais, sentimentais. Mas a gente quer estar por alguns minutos em contato com a realidade assim como ela é. Então a gente se senta numa base estável, eu aqui estou numa cadeira, vejam que eu não estou encostando, então a gente senta da metade para frente da cadeira, que é para esse sentido de não me recostar. Meditar quer dizer despertar a consciência, despertar a percepção. Então a gente vai refinando o nosso estado de percepção para captar informações mais sutis de nós mesmos e da realidade. Então a gente vai abrir a nossa mente. Então, por isso, se a gente estiver de qualquer jeito, isso não acontece. Existe um caminho, uma técnica para que esse estado de samadhi se estabeleça. Então, precisa ter uma base estável, depois a coluna vai se alongar para cima. Lembrando que a coluna tem um S, então ela não fica como um cabo de vassoura, mas a gente mesmo assim estica, né? E vai pensar que tem um fiozinho de prumo aqui, que puxa a minha cabeça, então vou alongar aqui a cervical. A cervical é considerada a parte nobre do corpo, porque é aqui que sustenta 5, 6 quilos, que é o que pesa a cabeça. Então, de novo, meditar é uma chance de colocar a cabeça no lugar, nos dois sentidos, no sentido físico, achar o encaixe aqui da cervical. Então, eu vou puxar a ponta da cabeça para cima e o queixo entra um pouquinho para baixo. E assim a gente também vai pôr na cabeça no lugar, no sentido figurado, vai entrando no estado de eixo, de equilíbrio, de centramento e de presença no que está acontecendo. Para de sonhar um pouco. E quando a gente para de sonhar, a gente acorda. E quem está sonhando não está vendo muito bem o que está fazendo. Então a gente meditar é despertar essa consciência para sair do piloto automático e ver o que a gente está fazendo. Assumir o controle e a responsabilidade da nossa vida. Como? Através do que a gente tem para trabalhar, que é o nosso corpo, que é a nossa mente. Então a gente coloca o corpo nessa postura adequada para ir acessando um estado de consciência adequado. Então tem alguns pontos. Ó, a orelha, vou alinhar com os ombros, de novo alinhando a cabeça, o nariz aqui no mesmo plano do umbigo. Até a língua tem um ponto de encaixe certo, que a gente coloca a ponta da língua na parte de trás dos dentes de cima. E a gente não fecha os olhos no Zen budismo, porque a gente não quer se separar da realidade. O que quer que aconteça, a gente quer manter esse link ativo, a gente quer ficar presente, a gente está desenvolvendo essa capacidade da pura presença. Então não é ficar pensando sobre a vida, não é ficar filosofando, meditando sobre alguma coisa, mas é vivenciar esse momento, vir para o nível da experiência, de experimentar a própria vida nesse momento. E até as mãos a gente posiciona no mudra cósmico, né? Mudra quer dizer posição de mãos, e cósmico porque esse símbolo de mãos vai me conectar com a vida do universo inteiro, com tudo que está acontecendo lá em Marte, lá em Vênus, em Saturno, com todo o passado, com todo o futuro. É isso que representa esse símbolo, quer dizer, os meus dois opostos estão unidos e eu estou segurando a vida aqui nas minhas mãos. E com qual cuidado eu seguro, com que atenção? Será que eu deixo cair? Ou será que eu seguro com tanto de tensão, criando conflito, criando dualidade? Então tudo isso são maneiras hábeis da gente posicionando o nosso corpo para que a nossa mente vá acessando isso que eu estava falando mais cedo, dessa sabedoria, essa sabedoria espiritual chamada prajna. E isso só é possível quando a gente desenvolve a nossa consciência. Se não houver uma procura, se não houver uma reflexão, se não houver uma prática nesse estado, essa iluminação, essa sabedoria não se manifesta. Então é preciso que haja um esforço nessa direção. E para nós, no budismo, a melhor coisa que a gente pode fazer para isso é ter esse olhar para dentro, que é o nome do nosso programa, né? Insight.
In quer dizer para dentro e sight quer dizer visão. Então esse olhar para dentro, estudar a si mesmo, estudar a própria mente, estudar os sentimentos, estudar o que são pensamentos, estudar se meu corpo reage às minhas emoções e como isso funciona, estudar minha respiração. Então tudo isso é realizado por si só, cada pessoa, não dá para eu explicar para vocês como que é o seu pensamento. Então cada pessoa tem que fazer essa prática por si, esse autoconhecimento, e para isso que existe essa postura, essa técnica. Então a gente entra nessa postura que chama Zazen para acessar esse Zen que é um estado maior de consciência, de mais clareza, de mais lucidez, de mais presença, onde a gente se percebe una com toda a vida, não tem mais dualidade, não tem mais separação. Mas para isso a gente precisa treinar, a gente precisa aprender. É como se a gente tivesse um programa de computador, um aplicativo no iPhone, no telefone, que se a gente não for lá e apertar o botão, ele não abre. Então é a mesma coisa com a nossa sabedoria, com a nossa mente Buda. Se a gente não provocá-la, ela não se manifesta. Então, para isso que eu estou aqui todos os dias ensinando vocês a ter esse olhar para dentro, ter esses momentos de reflexão, e eu estimulo vocês a realizar essa prática, nem que seja 3, 4, 5 minutinhos, 2, 3 vezes por semana, mas um pouquinho que a gente faça já começa a criar efeitos e a gente vai percebendo que a gente vai ficando mais claro, mais calmo, vai tendo mais compreensão e vai construindo uma reserva de bem-estar. Para quê? Para ir usando isso na hora que for preciso. Sempre lembrando que as duas asas do budismo, uma é a sabedoria e a outra é a compaixão. Então a gente desenvolve essa clareza para atuar como essa grande mãe, com amor, com ternura, com bondade.